Fala pessoal, Spider aqui novamente. Nesse vídeo continuamos nossa saga sobre o sistema imune. Depois de abordar as características gerais da resposta imune, agora eu vou começar uma nova série de vídeos em que vamos destrinchar os principais componentes da resposta imune e como eles funcionam. Vamos começar a série falando do sistema complemento. Se você quer saber as características gerais do complemento, quais suas funções, o que ele vai fazer na resposta imune, cola comigo aqui no vídeo que vamos começar logo após a vinheta. Bora lá! Bom, o que é o sistema complemento? Vai ser um sistema de proteínas séricas e de superfície que reagem em cascata com amplificação finamente regulada associada à resposta imune. Então é importante ter essa visão que vai haver um monte de proteínas que vão fazer reações em cascata. Muito parecido com o que a gente vê, por exemplo, na cascata de coagulação do sangue. Tá? Aqui focado na resposta imune, o sistema complemento vai agir de forma semelhante. Outra característica que a gente vai ter do sistema complemento é a sua nomenclatura. Muitos dos seus componentes das proteínas vão ser nomeados com a letra C. Tá? Da C1, C2, C3, C4, C5 até o C9. E às vezes os fragmentos dessas proteínas vão receber letras. Aí você pode ter, por exemplo, C2A, C2B, C3A, C3B. E a gente vai vendo isso aí ao longo do nosso estudo do sistema complemento. Então, para ficar mais claro, você tem ali a forma dos zimogênios, que são as formas inativas das moléculas do complemento, e uma vez que elas são ativadas, você vai ter aí a sua decomposição em duas proteínas, em duas moléculas, né, que seria o C3A e o C3B, por exemplo. Esses componentes sim serão ativos. Então, o C3 não funciona, é a forma inativa do complemento. Uma vez que ele for clivado, ele for quebrado, ele vai gerar o C3A e o C3B, e esses sim vão exercer suas funções. Cada um vai ter uma função específica aí na resposta imune inata, e a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso, beleza? Eu costumo fazer a seguinte analogia: é como se essa caneta aqui, por exemplo, fosse o C3. Assim, ela não tem muita aplicação, mas se eu tiro a tampa, eu decomponho em duas partes, uma menor e uma maior, elas passam a ter a função principal, por exemplo, aqui da caneta, né, de escrever, por exemplo. Então, essas formas do nosso organismo, né, de produzir moléculas inativas ajudam na regulação, inclusive, das funções dessas moléculas. É importante que o complemento fique inativo e que ele só seja ativado no momento de necessidade da resposta imune. O sistema complemento ele é sintetizado em várias partes do corpo. Então, ele está presente aí nos nossos humores, né, nos nossos líquidos corporais, está no sangue, no plasma, está entre as nossas células. Então, onde a gente tiver ali, por exemplo, uma infecção, o sistema complemento pode ser mobilizado localmente e iniciar ali uma resposta imune. Tá? Mas ele é sintetizado, então, no fígado, principalmente, a grande maioria das moléculas é produzida no fígado. Então, doenças hepáticas podem prejudicar a síntese do complemento. Temos algumas moléculas, como o C1, que é produzido no epitélio intestinal. No tecido adiposo tem o fator D, que é uma outra molécula do complemento. O C7 é produzido por alguns dos granulócitos no sistema imune. As células epiteliais, o endotélio, linfócitos podem produzir também algumas moléculas do sistema complemento. Astrócitos e células da glia no sistema nervoso também conseguem produzir o sistema complemento. Beleza? Bom, que outros aspectos a gente vai falar do complemento então? Acho que para finalizar esse momento inicial aqui nesse vídeo, a gente vai falar das funções. E quando a gente fala de funções do sistema complemento, eu queria muito chamar a atenção que ele é como um faz-tudo. Apesar de falar complemento, ele é tão importante que ele consegue realizar funções que ajudam em várias instâncias da resposta imune, inclusive em associação com a imunidade adquirida, como a gente vai ver. Então, olha o tanto de coisa que o sistema complemento pode fazer. Ele pode fazer a opsonização e estimular a fagocitose. A gente viu lá na nossa série sobre características gerais da resposta imune que opsonizar é como se fosse marcar um alvo para ser eliminado por fagocitose. Então, o sistema complemento ele consegue marcar quem são os micro-organismos, por exemplo, que precisam ser fagocitados para serem eliminados. Como a gente pode ver aqui,
nessa imagem, né, o C3b, uma molécula do complemento, tá, marcando um micro-organismo para vir um fagócito posteriormente e aqui se ligar, reconhecer e eliminar por fagocitose esse micro-organismo, ok? Bom, tem também a desgranulação de mastócitos, que é uma das funções que o complemento exerce, e vai ser importante porque essa desgranulação de mastócitos acaba estimulando a resposta imune. A gente sabe, já até mencionei um pouquinho sobre isso na nossa aula sobre características gerais, que a imunidade inata age muito por meio da inflamação. E os mastócitos vão liberar substâncias, que a gente vai falar um pouco deles mais para frente, que têm capacidade de estimular o processo inflamatório. E esse processo inflamatório vai trazer mais células de defesa que vão ajudar no combate a esse micro-organismo. Então, olha que interessante. O mastócito ativa uma resposta imune inflamatória. O mastócito recruta células para o local, inclusive podendo ser fagócitos, a gente pode ver aqui, por exemplo, neutrófilos. E o sistema complemento, além de induzir a opsonização, chama células para o local e já deixa ali o micro-organismo, inclusive, marcado. Então, aquela célula vai vir para ajudar ali na resposta inflamatória e já vai ter facilidade, inclusive, para identificar quem é o micro-organismo ali que está associado, né, com esse start da resposta inflamatória, esse início da resposta inflamatória, ajudando aí na eliminação dos micro-organismos. A gente tem, então, uma ampliação da resposta imune humoral, já que o sistema complemento ativa mastócitos, o mastócito vai lá e libera citocinas, por exemplo, ou moléculas que a gente vai falar um pouco mais para frente, que têm capacidade pró-inflamatória. Então, a resposta imune humoral acaba sendo amplificada. Inclusive, a gente vai ver também que o sistema complemento pode se relacionar com a resposta imune humoral adquirida, que são os anticorpos. Como eu já mencionei, a indução de citocinas, a ativação e a quimiotaxia das células do sistema imune, o que é isso? É como a gente está mostrando aqui, a atividade das substâncias que o mastócito libera ajuda a recrutar mais células, e aí essas células vão chegar no local. Esse processo nós chamamos de quimiotaxia. Então, quando eu for falar um pouco mais da nossa aula de inflamação, a gente vai até detalhar um pouco mais esse processo de quimiotaxia. Mas é importante lembrar aqui o seguinte, que a ativação dessas células, principalmente por causa dos mastócitos ou mesmo de outras células como os polimorfonucleares, acaba trazendo essas células para o local onde elas vão encontrar o micro-organismo para iniciar esse combate. O sistema complemento ainda consegue fazer a lise, a destruição dos micro-organismos. Ele tem um processo, né, com algumas das suas moléculas, a gente pode ver nessa imagem aqui, ó, várias moléculas se juntam para fazer um poro na membrana celular. A gente pode mostrar aqui esquematicamente, né, faz um furo na membrana de bactérias e essas bactérias acabam morrendo, sofrendo lise por rompimento da sua membrana plasmática. Então, olha como o complemento ele tem atividades assim incrivelmente importantes no combate a micro-organismos. Ele marca o alvo que tem que ser atingido, ele chama células para o local através da inflamação, chama vários neutrófilos, macrófagos, ativa mastócitos, que são células que amplificam todo esse recrutamento, esse processo inflamatório, e ele propriamente dito, consegue destruir a bactéria sem precisar muitas vezes de envolver células, né? Nesse mecanismo aí de citólise, né? De lise celular, onde ele produz algumas perfurações na membrana da célula-alvo. Outro papel importantíssimo do complemento, e muitas vezes não é comentado, é que ele participa também na depuração, na remoção de imunocomplexos e restos celulares, o que a gente chama de debris celulares. O que é isso, gente? A depuração de imunocomplexos é basicamente a remoção de antígenos ligados a anticorpos. Então, no nosso corpo, muitas vezes os anticorpos neutralizam alguns antígenos, se ligam a eles, e nosso corpo precisa remover esses antígenos com a ação dos anticorpos. Antígeno ligado ao anticorpo é chamado de imunocomplexo. Nós vamos ver lá na frente que imunocomplexos podem ativar o sistema complemento. E isso pode estar associado com algumas doenças autoimunes, algumas reações de hipersensibilidade, que nós vamos estudar aqui mais para frente, em outra série, onde a gente fala desses problemas do sistema imune, mas existem hipersensibilidades causadas por deposição de imunocomplexos. E essa deposição muitas vezes ocorre pela falha, por exemplo, na remoção desses imunocomplexos da circulação, que é feita, por exemplo, pelo sistema complemento. Então, o sistema complemento vai ajudar a remover esses imunocomplexos ali no fígado, principalmente, no baço, tá? E aí a gente tem
debris celulares, restos celulares também, que poderiam desencadear respostas inflamatórias locais que seriam danosas ao organismo. Então, o sistema complemento é importante também para remover essas estruturas do nosso corpo, para evitar que nós tenhamos aí, às vezes, inflamações indesejadas que gerem lesões locais que possam, às vezes, danificar tecidos ou órgãos de forma irreversível. Então, temos aí um sistema que, apesar de ser chamado de complemento, dá uma ideia de que ele suplementa, ou que ele só completa, que ele sozinho não seria capaz de fazer algo muito eficiente, mas não, o sistema complemento ele recebe esse nome por causa da forma como ele foi descoberto. Então, essa história que eu comentei agora, da descoberta do sistema complemento, ela vai ajudar a entender, inclusive, as vias de ativação do complemento. Por que a gente tem as classificações, as denominações das vias de ativação, da forma como é, apesar de não representar, digamos, filogeneticamente, como esse sistema foi sendo evoluído ao longo aí das gerações, das espécies que a gente tem aí de animais. Bom, então todo esse início aí sobre as funções do complemento, o seu aspecto histórico, vale o seu like, não é? Então, conto com vocês aí, dê o like, ativa o sininho para o canal continuar crescendo. E aí a gente se vê no próximo vídeo, a gente vai falar sobre as vias de ativação do complemento. E a gente vai ver como ele funciona, como ele é ativado, quais são os principais componentes que cada via vai apresentar. Beleza? Então, conto com vocês, encontro com vocês no próximo vídeo do sistema complemento. Até mais. Tchau, tchau.